Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém? Maravilha, né? Muito bem. Eu recebo essas orações. Oh, glória. Engraçado não. A abertura em que a pastora fez sobre estar conectado com Deus a todo instante, né? Mesmo nos momentos simples, ou talvez não simples, né, amor? Lavando lá as louças, fazendo a faxina na casa. Também a Ana, que ministrou aí, deu um testemunho, falou sobre estar conectado também a Deus, né? A gratidão. Queridos, a palavra desta noite é sobre Daniel na cova dos leões. Todos aqui conhecem essa história em que a Bíblia nos relata, né? Amém? E se tiver alguém aqui que não tem um conhecimento ainda, prestem atenção e que todos ouçam, abra sua mente, seu coração, pois essa palavra foi trazida ao meu coração, ao qual eu compartilho aos irmãos aqui presentes e também aos que nos assistem. Amém? Interessante que o conteúdo deste relato, né, que está aqui em Daniel no capítulo 6, é muito semelhante ao capítulo 3, ao qual eu tive a oportunidade de estar ministrando a vocês no domingo retrasado, a qual a palavra foi sobre a fornalha do fogo ardente. Daniel na cova dos leões nos retrata também sobre o livramento da morte. Então abra sua Bíblia em Daniel no capítulo 6 e acompanhe comigo apenas o versículo 16. Daniel, capítulo 6, amém? Versículo 16 diz: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e a lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Senhor Deus, mais uma vez me encontro aqui. Pai, me entrego à sua disposição. Que o Senhor diminua eu, ó Pai, e seja o Senhor o centro. E que a palavra nesta noite, Senhor, venha de encontro com cada um aqui. Pai, eu te louvo, te agradeço a esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, aqui na história o rei Dário estava a constituir o seu reino. E na constituição do seu reino, ele estava aí a constituir as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino dele, e sobre ele também 3 presidentes. Queridos, o significado de sátrapas era governador de uma província entre os antigos persas. E dentre desses 3 presidentes, Daniel era um deles. E o rei haveria de constituir os 120 sátrapas, os 3 presidentes, para que ele não sofresse dano. E dentro desses 3 presidentes, que Daniel era um deles, Daniel se destacava. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, pois o rei via que em Daniel havia um espírito excelente. Queridos, como é bom a gente se destacar, como é bom a gente ser reconhecido, ser notório ao meio onde vivemos. Principalmente quando refletimos a imagem do Senhor.
refletindo através das nossas condutas, das nossas ações, condutas essas que são pela busca do poder de Deus em nossas vidas. Resultado das nossas orações incessantes. Isso mesmo, irmãos. Assim como disse a pastora Rosana no início, gente, desculpa, a Ana Paula, olha só. Nós devemos estar conectados constantemente com o nosso Deus Todo-Poderoso. E é através das nossas orações, a sua conexão com Deus, é a certeza de que todos nós teremos livramentos, pois Deus ouve as nossas orações. Amém? No linguajar de hoje, Daniel tinha toda a moral com o rei, ao qual os sátrapas e os demais presidentes queriam achar algo contra Daniel, queriam acusar Daniel a respeito do reino, só que não achavam culpa alguma nele, porque Daniel era fiel ao rei, não conseguia achar nenhum erro em Daniel, até que em entendimento entre eles dizia: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quando então os presidentes, os sátrapas, foram junto ao rei e lhe disseram: ó Dário, vive eternamente. Dito isso, todos se reuniram e entraram em concordância para que o rei estabelecesse um decreto e que fizesse um interdito que firmasse que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não ao rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Queridos, o inimigo até que tentará, mas não vai achar nada em você. O inimigo até que tentará, mas não vai conseguir te derrubar. Não vai ser decreto, não vai ser interdito que vai te abalar, pois você tem um Deus que te protege, que te livra de todas as suas artimanhas. Amém? Tal solicitação feita pelos presidentes, pelos sátrapas, pelos conselheiros, pelos governadores, o rei Dário então sanciona o interdito e assina a escritura, e para que ela não seja mudada. No capítulo 10, diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como acostumava fazer. Onde que aqueles homens acusadores, que queriam achar
algo contra Daniel, acabou encontrando Daniel orando. Daniel estava orando, suplicando diante de seu Deus. Foi aí que foram até o rei e se apresentaram, e indagaram a ele: ó rei, não assinaste o interdito que no espaço de 30 dias, todo homem que fizesse uma petição, ou a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e que não fosse a ti, seria lançado na cova dos leões? Tipo assim, era a oportunidade que eles queriam achar algo em Daniel. Já correram lá para o rei lá e falaram: ó, rei, né, para que o rei então lançasse o Daniel. E assim acontece conosco também, né? Muitos tentam nos acusar de algo que a gente não fez. Aí o rei, sabendo disso, a hora que eles chegaram lá, acusando a Daniel, o rei respondeu: esta palavra é certa, né? Que não se pode revogar, que era o interdito, né? A escritura que ele tinha imposto. Afirmado isso pelo rei, os homens então disseram: então esse Daniel não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste, pois vimos que 3 vezes ao dia ele faz a sua oração. Porque queriam de toda maneira que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Queridos, assim como em Daniel, essa história também me faz lembrar da história de José, onde José é vendido pelos seus irmãos como escravo a Potifar, onde ele acaba tendo sorte na casa de Potifar, né? Aí a esposa, né, tenta, sempre tentando, ele sempre se esquivando. Aí ela acusa de ele tentar seduzi-lo. Ele vai preso. Na prisão ele interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro, do faraó. A história toda de José, desde o início até o fim. Deus era com ele desde o princípio. Passou por tudo. José passou por tudo. E no final ainda ele se tornou o governador de toda a terra do Egito. Também posso exemplificar também no duelo entre Davi e Golias, sendo Davi o filho mais moço de Jessé, que enfrentou o filisteu, né, o gigante Golias, onde apenas com 5 pedras lisas do ribeiro colocadas em seu alforje, e lançado à mão da funda, foi se achegando ao filisteu. E resumindo, Deus deu a vitória a Davi, derrubando o gigante com uma pedra atirada em sua testa. Queridos, Daniel, José, Davi, entendendo toda a história, todos tiveram livramentos de Deus, pois também todos eram servos fiéis ao Deus Todo-Poderoso.
Mas voltando à história de Daniel, os acusadores foram até o rei para que lançasse Daniel na cova dos leões. Só que o rei conhecia Daniel, sabia da sua fidelidade, mas diante do decreto que ele havia imposto, ele simplesmente pegou e mandou chamar. Ordenou que trouxesse Daniel e lançasse ele na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Entendo que ele não estava fazendo uma pergunta a Daniel, ele estava afirmando a Daniel. Ele conhecia bem Daniel. Como eu disse, Daniel tinha muita moral com o rei, né? Lançado Daniel na cova dos leões, foi trazido uma pedra e posta sobre a cova. E o rei dirigiu-se ao palácio, passou a noite em jejum, fugiu dele o sono, até que pela manhã, ao romper do dia, ele se levantou e foi com pressa até a cova dos leões. E chegando lá, chamou por Daniel. Uma voz triste, achando até que o pior poderia ter acontecido. E chegando lá, chamando por Daniel, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso de teu Deus a quem serves, tenha podido te livrar dos leões. E o rei conhecia Daniel, sabia da sua fidelidade para com ele, e também esperava para que o Deus de Daniel operasse no livramento. Aí foi onde que Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ouvindo isso, o rei ficou alegre e mandou tirar Daniel da cova. E viu que nada tinha acontecido a Daniel. Isso porque Daniel crera no seu Deus. E de imediato ele ordenou que fosse trazido aqueles homens, aqueles acusadores, e lançado na cova dos leões. E foram lançados eles, seus filhos e suas mulheres, onde não tinha nem chegado no fundo da cova, e já haviam todos sido esmigalhados, todos os ossos. Queridos, Deus não só nos livra da cova, mas Deus nos testifica diante dos nossos acusadores. Amém? Dá uma glória aí. Aleluia, Senhor. E foi aí, então, que o rei Dário escreveu aos povos, nações, aos homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada, fazendo um decreto pela qual todo o domínio do seu reino, que os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo,
e permanece para sempre. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Pois foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel ainda assim prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Queridos, esse Deus vivo, que permanece para sempre, Deus de Daniel, nosso Deus, todo-poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, Ele te livrará da cova dos leões, Ele te livrará da fornalha, Ele te livrará das artimanhas do inimigo, pois Ele é o único, fiel e Salvador. Creia, conecte-se a Ele, clama, louve, adore. Amém?